Ei, gente! Hoje trago para vocês a resenha do último livro da Laura Ingalls Wilder, o 9º livro da série Pioneiros Americanos, os primeiros 4 anos. E, gente, essa série aqui me marcou profundamente, me acompanhou na fase mais difícil da minha vida neste ano de 2025. Não sei se eu irei postar esse vídeo ainda em 2025 ou no início de 2026, mas, enfim. Depois que eu falar sobre a resenha, eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre como essa série me acolheu e mexeu muito comigo. Mas, bom, os primeiros 4 anos são os primeiros 4 anos de casados de Laura e Almanzo Wilder. Será uma fase ali de descobertas, né, de experiências muito fortes, que tempestades virão, né, gente? A vida aqui dos pioneiros é uma vida muito difícil. Mas como eu já disse em vários outros vídeos, os pioneiros são resilientes e nos trazem uma mensagem muito boa sobre superação, sobre sair da lama, se reerguer e continuar vivendo, independente das tempestades que a vida traz para eles. E assim, os 3 primeiros anos serão os anos de decisão. Laura e Almanzo combinaram ali, se os 3 primeiros anos como fazendeiros não der certo, eles vão mudar de vida, vão tentar partir para outra área, outra coisa. Porque Laura deixa claro que nunca queria ser esposa de um fazendeiro, porque é uma vida muito difícil, né? Onde para ela ali os fazendeiros dependem muito dos lojistas, dos donos dos mercados, enfim. Mas para Almanzo é ao contrário. Para ele, se não fossem os fazendeiros e suas produções, sua boa colheita, ali os donos das lojas, dos mercados, né? Não existia supermercado nessa época, né? Dos mercadinhos ali, eles não teriam os produtos para vender. Então, assim, fica aquela coisa ali, né? Mas eles se equilibram numa ideia de decidir que esses 3 primeiros anos serão decisivos, né? A partir desses 3 anos, se tudo não der certo, terão que mudar de vida. E, bom, não são anos fáceis, mas, embora tenham muitas tempestades, eles também passam por momentos de alegria. Laura vai viver numa nova casinha que a Almanzo construiu com as próprias mãos, com o próprio suor do seu trabalho. E ela vai se organizar, né? Vai se ver uma verdadeira dona de casa, mas uma dona de casa, esposa de fazendeiro, passa por dificuldades. Hora ou outra ali, o Almanzo chama o pessoal que trabalha ali na colheita, nas plantações, no arado, das coisas. Todo mundo vai pra almoçar na casa deles. E Laura, coitada, ela se vê assim, perdida, porque como é que ela vai fazer tanta comida pra tanta gente? Ela nunca teve aquela experiência, né? Mas ela faz, né? Ela vai se saindo bem nessa, assim. E de repente algumas coisas ruins vão acontecer, né? Quem tá acompanhando essa série aqui sabe que não é fácil, né? A vida de fazendeiro não é fácil, gente, a gente sabe até hoje, né? Depende muito do clima, né? Se cai uma nevasca, uma tempestade nessa região aqui, eles ficavam assim, né? E isso acontece várias vezes na vida deles. Eles plantam trigo, aveia e tal, aquela plantação caindo de vento e polpa, mas de repente vem uma nevasca, atinge ali o milharal, atinge a plantação de trigo e eles perdem as coisas, né? Mas, enfim, é a vida, né, gente? E a vida tem essas coisas. E, bom, uma coisa ali muito feliz que acontece na vida deles é o nascimento da pequena Rose, a primeira filha deles. A Rose, gente, no futuro, né, porque a Laura Ingalls, toda essa família que existiu de verdade, a Rose, essa menininha, ela vai crescer e ela vai se transformar numa escritora também. Infelizmente aqui não vai contar sobre isso, são só os primeiros 4 anos, mas se vocês tiverem curiosidade, dá uma pesquisada na internet, vai pesquisar um pouco mais sobre a história da Laura e sua família. Então a Rose, ela vai crescer, vai virar escritora, vai viajar para muitos lugares. E, bom, eles têm ali a Rose pequenininha, a Laura ainda não sabe, né, muito bem como que cuida e tal. Eles às vezes até pegam a menina e levam ela num vento geladão, muito frio, tipo aquela nevasca forte. Mas eles agasalham ela com todo carinho, ficam sempre de olho, né? Mas levam ela, assim, pra poder, por exemplo, passear na casa dos avós. E os avós dão aquele sermão, vocês são doidos de levar a menininha tão pequenininha, assim, no meio da neve. Mas enfim, gente, a Rose vai crescendo, esperta e tudo mais, né? E, bom, depois disso, aqui a história é bem curtinha, gente, é bem breve, né? Eles têm os momentos de alegria, os momentos de tristeza. Tem o ano aqui das graças, né? Onde coisas boas acontecem na vida deles, né? Aparecem ali novas oportunidades. Mas também eles têm muitas dívidas e tudo mais. E isso preocupa muito a Laura, principalmente, porque
É o Almanzo que cuida de toda a questão financeira. Mas a Laura, ela também sabe, né, do que está acontecendo, das promissórias a pagar, né, da hipoteca das casas, que eles têm 2 propriedades, enfim. É uma responsabilidade muito grande, né? E, bom, Laura vai ter seu segundo filho, gente, mas infelizmente, né, ele acaba falecendo com 3 semanas de vida. E nesse momento, assim, meu coração ficou tão apertado, porque eu também perdi meu segundo filho e meu terceiro filho também. Eu perdi ainda na barriga. E isso foi uma coisa assim que eu tive aquela empatia com a Laura. Porque sabendo que a história é uma história verdadeira, a gente se sente ainda muito mais acolhido e muito mais próximo do autor, né? E isso mexeu demais comigo, gente. A história, ela termina assim, né? Com os 4 primeiros anos, como eu já comentei, bem curtinho. Mas eu queria ler pra vocês um trechinho aqui. Nós temos aqui uma introdução escrita por um amigo da família, um amigo da Rose, que ele diz que esta obra, os manuscritos da Laura estavam guardadinhos num caderninho que ela tinha. Ela fazia blocos, né, de anotações, escrevia sobre a sua vida e ficou guardado. A Rose encontrou, a mãe já tinha falecido, né, a Laura já havia falecido, e a Rose pegou esses papéis, essa escrita maravilhosa da Laura e entregou para esse amigo. E esse amigo, depois da Rose já ter falecido, ele levou para a atual HarperCollins publicar este livro. Então ele tem um pouquinho de diferença em relação aos 8 livros anteriores, né? A forma da escrita narrativa está um pouquinho diferente, né? Quem acompanhou os outros livros vai perceber isso, né? Mas nada que diminua o valor da obra, tá, gente? Eu queria ler para vocês a introdução, onde esse amigo escreve, né? Ele explica um pouco sobre a vida da família, fala quando a Laura faleceu, o Almanzo faleceu antes da Laura e tudo mais. E ele também comenta que provavelmente esse livro aqui ficou guardado e não foi publicado pela Laura, porque talvez por conta do marido já ter falecido, ela não queria remexer nisso, né? Ficou muito triste e tudo mais. Enfim, uma coisa que ele deixou aqui escrito que eu achei muito legal e eu vou pesquisar também, ele diz assim: tendo sua casa sido construída para durar para sempre, as pessoas de sorte que vão a Mansfield, Missouri, podem visitá-la e ver os fósseis na chaminé de pedra, muitos móveis feitos à mão por Almanzo e outras preciosidades. A rabeca de pá, o órgão de Mary e a linda caixa de costura de Laura também estão lá, assim como alguns pertences de Rose. A Rocky Ride Farm, perdoem meu inglês, é hoje um museu permanente e sem fins lucrativos. Isso aqui foi escrito em 1970, tá, gente? Vou pesquisar e ver como é que tá hoje. Os curadores que amaram e conheceram os Wilder pessoalmente mostrarão tudo a quem for até lá e contarão detalhes que talvez não apareçam nos livros da série e que ajudarão a conhecer melhor Laura, Almanzo e Rose. Gente, a Rose, só uma coisinha a mais aqui, a Rose, aos 75 anos, foi enviada como correspondente de guerra para o Vietnã. Gente, imagina, essa mulher também, gente, ela teve uma vida muito incrível, além da Laura, né? A Rose também teve. Infelizmente, eu não achei nenhum livro da Rose traduzido para o português, e eu não sei inglês, infelizmente. Mas quem sabe, gente, vale a pena pesquisar, tem muitas obras dela também escritas por aí, e você pode continuar ali entendendo mais sobre a família Ingalls Wilder. E bom, é isso, gente. Como eu disse, esses livros todos me tocaram muito. Me mostraram que, embora eu também tenha passado por tempestades horríveis na minha vida, ainda assim a gente pode encontrar uma luzinha ali no fim do túnel, né? E ter aquele encantamento pela vida, né? A gente não pode deixar a nossa luz se apagar. Nunca. E é isso. Espero que você tenha gostado de acompanhar essa série aqui comigo. Deixa aqui nos comentários se você já começou a ler, se você já conhecia até a série, né? Adaptada pra TV, que chama Os Pioneiros. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.